Alexa, que horas são? São 7h54. 7h54 da manhã de domingo, 8 de dezembro de 2024. Dessa vez não se trata de números, dessa vez não se trata exatamente de resultados, se trata da consolidação de um piloto que chega à Fórmula 1 com as credenciais de Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri. Ou pelo menos essas mesmas credenciais estão agora com Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2. Quando 2024 começou e eu já tinha as informações do Bortoleto na Fórmula 3, eu cheguei a comentar com alguns amigos próximos meus que valia a pena acompanhar o campeonato da Fórmula 2 porque tinha um brasileiro promissor e com potencial de conquista de título. Eu só não imaginava que seria tão difícil assim, porque muitos vieram acompanhar a performance do Bortoleto a partir do GP da Itália, quando ele assombrou o mundo saindo de último para vencer a corrida. Mas nem de longe nem de perto essa temporada foi fácil para ele. Afinal de contas, na primeira metade da temporada ele teve 3 abandonos em sequência. Muitas pessoas chegaram a achar que ele não era tudo isso, que era muito mais nome do que qualquer outra coisa. E nome no sentido de falam muito do cara porque ele ganhou a Fórmula 3 na primeira tentativa, mas quando vai olhar para as categorias anteriores, o Bortoleto não fez muita coisa. Mas o que realmente importa aqui, senhoras e senhores, é que esse cara mostrou do que ele é capaz e em alguns aspectos deu aula. Principalmente para o Isack Hadjar, que teve uma temporada melhor em termos de resultados na primeira posição. Ele venceu 3 corridas principais, ou 3 feature races, e uma corrida sprint. Porém, o título ainda se vale da regularidade. E neste aspecto, Gabriel Bortoleto foi soberbo, principalmente na segunda metade da temporada, acumulando os melhores resultados e entregando performances que realmente me entregaram uma enorme satisfação em acordar, como eu fiz hoje, acordar cedo para assistir as provas desse garoto que chega agora à Fórmula 1 com as credenciais de potenciais campeões do mundo, com as credenciais de alguém que fez o trabalho que tinha que fazer e conquista títulos logo na primeira tentativa. É claro que ele não vai ser campeão pela Kick Sauber. Quem sabe quando ela se transformar em Audi. É claro que ele não vai ser campeão do mundo na primeira tentativa na Fórmula 1. É claro que essa sequência vai parar agora na principal categoria do automobilismo. E até mesmo eu convido para que as pessoas não sejam tão otimistas, não digo para serem como eu, céticas em relação ao desempenho desse ou daquele piloto ou de uma determinada equipe, mas vamos ser realistas sobre o que Bortoleto pode fazer nessa primeira temporada. Se ele conseguir pontuar com aquela porcaria chamada Kick Sauber, já está de bom tamanho. Não podemos pedir mais do que isso do brasileiro. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a forma em como o Bortoleto conquistou a Fórmula 2, com as performances que ele entregou, e enfrentando um adversário que é tão bom quanto ele, que também vai para a Fórmula 1, é de se admirar, é de se aplaudir de pé. Gabriel Bortoleto, na entrevista que ele deu após a conquista do título mundial, ele mencionou que alguns não acreditaram nele por conta dos primeiros resultados, mas ele também falou algo que, midiático ou não, espontâneo ou não, faz a gente se lembrar que vale a pena, às vezes, acordar de manhã para assistir um brasileiro correr. Ele disse que é correr por todos nós. Pode ser briefing, pode ser o media training, talvez. Mas a origem humilde que o Bortoleto tem, ele nasceu em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A forma como ele construiu a carreira dele, na maior parte do tempo fora do Brasil, enfrentando todas as dificuldades e desafios que é morar na Europa com idade mais nova. Desde 2012 que o Bortoleto está nessa carreira e agora ele conclui, eu não digo conclui, mas ele chega na Fórmula 1 como ele realmente queria e sempre projetou. E a forma em como as pessoas que estão próximas a ele se reportam à pessoa dele, à personalidade dele, me levam a crer que existem boas chances dessa declaração não ser midiática, de ser algo espontâneo,
de ser algo que vem de um cara que realmente se propõe a ser um piloto brasileiro que impunha a bandeira brasileira, lembrando um certo cara que a gente comentou nos últimos vídeos por conta de uma certa série polêmica na Netflix. Você verá os vídeos sobre essa série em breve. Então, o Bortoleto é um cara do qual a gente realmente tem muito que se orgulhar, pelo que ele já entregou, pela forma em como ele se apresenta e pelo potencial que ele demonstra. Ter como companhia Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri, 3 potenciais futuros campeões do mundo na Fórmula 1, pode ser um ótimo sinal de que o Bortoleto não só está no caminho certo, como que também tem o potencial para ser um futuro campeão na principal categoria do automobilismo. Eu espero de verdade que o Bortoleto tenha boa sorte na Fórmula 1. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que a Kik Sauber vai entregar, apesar de, enfim, de ter que agora bater roda com seu empresário, Fernando Alonso é o empresário do Bortoleto, ele que intermediou as negociações com Mattia Binotto para colocar o piloto brasileiro na Audi Sauber, ou na Audi, já que a Audi também vendeu parte da equipe para o capital árabe. Sim, isso já aconteceu. Então, ano que vem, o mesmo Bortoleto que hoje estava comemorando com o Fernando Alonso vai bater roda com o piloto bicampeão mundial. E aí vai ser uma situação peculiar. Acho que o Bortoleto, nem nos seus mais loucos sonhos, imaginou que o futuro dele seria assim. Acho que o Bortoleto sequer dimensionou que a carreira dele, de forma tão nova e tão precoce, poderia ter essa proporção e essa dimensão. Então, nada mais justo que Bortoleto nesse momento comemore muito essa conquista que é chegar na Fórmula 1, de ter uma vaga garantida no grid. Não é a melhor vaga do mundo, mas é uma vaga. Entre Gabriel Bortoleto dirigindo uma Kik Sauber e eu jogando o jogo da Codemaster e tomando pau no modo carreira, 1000 vezes se eu estivesse no lugar do Bortoleto. Mas não é assim que a banda toca. Então, tudo que eu posso dizer para o Bortoleto nesse momento é parabéns para o título, primeiro lugar, parabéns para o título, pela forma em como você conquistou, pelas performances que você entregou e por tudo que você ofereceu para nós brasileiros como desempenho em pista. Segundo, agradecer por fazer esse cara aqui voltar a acordar cedo para assistir corrida de Fórmula 1. 6 horas da manhã eu estava acordado para assistir esse cara conquistar o título da GP2 em uma prova que, como vocês podem observar, não há muito a se comentar, porque, afinal de contas, o Isack Hadjar fez o favor de deixar o motor do carro dele morrer logo de cara, e aí a disputa do título simplesmente acabou. Tivemos uma prova meio modorrenta, a gente só ficou em compasso de espera para que Bortoleto cruzasse a linha de chegada. Ainda havia a expectativa do piloto brasileiro em vencer a corrida, mas por conta de estratégias de pista e dos adversários, os retardatários que ficaram na frente dele, ele não teve a chance de avançar para tentar ultrapassar o líder e com isso conquistar a prova. Então não há muito o que dizer desse GP da Future Race de Abu Dhabi. Mas o que a gente pode dizer é isso. Parabéns pelo título, muito obrigado por me fazer acordar cedo para voltar a torcer por um brasileiro em alguma categoria de automobilismo e muito boa sorte na Fórmula 1. Você vai precisar? Vai, porque é a Kik Sauber. Mas lembrando que o Leclerc começou lá atrás na Alfa Romeo, que o George Russell sofreu o pão que o Thiago amassou na Williams, o Oscar Piastri deu mais sorte. O Oscar Piastri soube encaminhar bem a carreira dele. Mas se levarmos em consideração tudo isso, acho que a gente pode ter alguns bons sinais em relação ao piloto brasileiro. Bons sinais de um futuro próspero. Bons sinais de um futuro onde finalmente voltamos a ter um brasileiro na Fórmula 1.